Olá, como vai? Muito bom dia! Véspera de feriadão e algumas regiões de Minas Gerais ganharam bandeira vermelha do Comitê Extraordinário da Covid-19. Isso significa flexibilização das medidas restritivas. Ao mesmo tempo, o governo do estado pede cuidado. Hoje, no 30 Minutos, a gente mostra também. Fiocruz alerta que é preciso parar o país para frear Covid-19. Medicamentos ficam até 10,8% mais caros a partir desta quinta-feira. Estudantes ganham chocolate, mas em troca doam mantimentos para famílias carentes em Patos de Minas. Essas e mais informações agora no 30 Minutos. Em meio à reclassificação de onda para micro e macro-regiões de saúde em Minas, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, demonstrou preocupação com o feriado da Semana Santa, que começa nesta quinta-feira. Em algumas regiões, como Patos de Minas, houve flexibilização de medidas pelo Minas Consciente. Tivemos um problema técnico com essa matéria, daqui a pouco a gente chama. Mas agora a gente fala sobre como pesquisadores da Fiocruz estão preocupados com o avanço do coronavírus no Brasil. Os números de novos casos e óbitos entre 21 e 27 de março foram recordes e evidenciam a tendência de aceleração da pandemia no Brasil. As constatações estão no boletim extraordinário do Observatório Covid-19, publicado pela Fiocruz. O governo de Minas Gerais manifestou a preocupação com a taxa de isolamento no estado. Está em 47%, abaixo da média nacional. Seguir as medidas restritivas, como as impostas na onda roxa, são fundamentais para frear a propagação da Covid, avaliam os especialistas. Mas os efeitos não são imediatos. É importante a gente lembrar qual é o objetivo dessas medidas restritivas. Elas são aplicadas principalmente para diminuir a taxa de transmissibilidade, ou seja, diminuir o número de novos casos que vai aparecer a cada ciclo de transmissão do vírus, né? Então, quando a gente aplica hoje, por exemplo, essas medidas restritivas, leva algum tempo para que isso se reflita na diminuição do número de novos casos. Então, dentro de um intervalo de cerca de 14 dias, a gente consegue já ver uma diminuição do número de novos casos. Só que isso não implica no número da hospitalização, porque a pessoa que está hospitalizada hoje, provavelmente ela se infectou antes da medida restritiva aparecer. Mas a Fiocruz emitiu um boletim e diz que é preciso haver lockdown no país de 14 dias, com proibição de qualquer tipo de atividade, de esportivas a religiosas. Suspensão das atividades presenciais na educação, toque de recolher nacional de 8 da noite às 6 da manhã, fechamento de praias e bares, adoção de trabalho remoto sempre que possível, instalação das barreiras sanitárias nacionais e internacionais, considerando o fechamento dos aeroportos e do transporte interestadual, adoção de medidas para a redução da superlotação nos transportes coletivos e ampliação da testagem e acompanhamento dos testados com isolamento dos casos suspeitos e monitoramento dos contatos. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, o Brasil está no limite. Em 23 de março de 2021, em 17 estados e no Distrito Federal, a ocupação de leitos de terapia intensiva estava acima de 90%. Mas em muitas cidades, a ocupação ultrapassou a capacidade e o sistema de saúde está colapsado. A preocupação aumenta, pois o crescimento de infectados não para e o tempo de internação de paciente é grande.
o tempo médio de hospitalização é de cerca de 12 dias e que você leva um certo tempo até ter os sintomas e procurar o médico, quer dizer que você se infectou antes das medidas restritivas entrarem em efeito. E a outra coisa é o evento morte. Ele vai acontecer muito tempo depois do evento hospitalização ainda. Então, ou seja, a morte que a gente vê hoje, ela é fruto de infecções que aconteceram muito antes das medidas restritivas terem sido tomadas, né? Então, a diminuição da morte é um efeito mais a longo prazo. Ainda nessa edição, a gente fala sobre a preocupação do secretário de Estado da Saúde referente ao feriado da Semana Santa. O preço de medicamentos terá aumento de até 10,8% a partir desta quinta-feira, após autorização do governo. Os aumentos serão escalonados de acordo com a classe terapêutica dos medicamentos e o perfil de concorrência da substância. No último dia, antes do reajuste, Iraides acordou cedo e foi comprar medicamentos necessários que estavam na receita passada pelo médico. Eu estou comprando com desconto sem aumento, né? Eu estou levando uma vantagem aqui bem vantajosa mesmo. Os medicamentos comprados pelo Iraides ainda contavam com o reajuste de 2020, ano inicial da Covid-19, onde o aumento vigorou em 31 de maio. Na época, o aumento máximo foi fixado em 5,21%. Este ano, o aumento de 4,88% ficará um pouco abaixo da média da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo. No acúmulo de junho do ano passado até fevereiro deste ano, esse índice foi de 5,85%. É um reajuste anual, já é previsto, né? Todo mês, no final do mês de março, início do mês de abril, tem o reajuste que já é tradicional anual de medicamentos, né? Historicamente já é a primeira e a única vez no ano que o governo autoriza realmente o aumento de medicamentos, né? Isso é em virtude dos custos de importação, dos custos de produção, tem consequentemente o valor do dólar, porque muitas das matérias-primas são importadas. Então, assim, anualmente ocorre esse reajuste para que a indústria farmacêutica possa se readequar aos novos valores que estão sendo praticados no mercado. Desta forma, cada empresa tem a possibilidade de escolher a aplicação do índice total ou menor. Quando tem esse reajuste, a parte de negociação com o cliente é sempre muito vantajosa para o cliente, né? Sai sempre mais barato fazer uma aquisição maior, fazer um pequeno estoque em casa dos produtos que ele já utiliza. Na sequência, a gente fala da preocupação do secretário de Estado da Saúde com a Covid-19, com a Semana Santa. Em meio à reclassificação de onda para micro e macro regiões de saúde em Minas, o secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, demonstrou preocupação com o feriado da Semana Santa, que começa nesta quinta-feira. Em algumas regiões, como Patos de Minas, houve flexibilização de medidas pelo Minas Consciente. Na entrevista coletiva, Fábio Baccheretti falou do avanço para a onda vermelha da macro-região Triângulo do Norte e da micro-região de Patos de Minas, que começa a valer a partir da próxima semana. Diariamente a gente vem vendo qual que é a tendência do estado, e a tendência da região, macro-região Triângulo Norte e de micro-região de Patos de Minas é clara essa queda da incidência e, portanto, a partir de segunda-feira haverá então uma progressão para a onda vermelha, reduzindo então as medidas restritivas, uma vez que há um sucesso das medidas implantadas há cerca de 30 dias. O secretário ressaltou ainda que o estado enfrenta o pior momento da pandemia em relação ao número de óbitos e de recuperação de leitos de UTI, destacando que é fundamental que todos entendam a necessidade do distanciamento até no feriado. A experiência que já temos de feriados, ela sempre foi uma experiência muito ruim em relação à pandemia. Em outros momentos, a incidência elevou-se 2 semanas após os feriados, e a nossa expectativa é um pouco diferente. Teremos que perceber isso também após o feriado, uma vez que nós estamos em onda roxa. Isso significa que hotéis não funcionam, há restrição
restrições de circulação nos horários noturnos, apenas o que é essencial fica aberto. Então estamos vivendo num momento diferente de outros feriados. Obviamente a gente só perceberá isso a posteriori, mas vale ressaltar que o papel de cada um é o que vai determinar o sucesso ou não deste momento. Enfatizo, Semana Santa é um feriado religioso, que muitos estão esperando ele para estar junto com as famílias. A gente entende o que são 12 meses de pandemia, todos nós estamos num momento difícil, mas temos que ter atenção que qualquer reunião familiar ou de amigos que aglomere pessoas aumente muito o risco de contaminação. E a Covid avança. Minas Gerais registrou nesta quinta-feira 11.943 novos casos de Covid-19 em 24 horas, pelo Boletim do Estado. Com isso, são 1.135.856 pessoas infectadas. Pouco mais de 1.016.000 foram tratadas. Nas últimas 24 horas no estado, foram 396 mortes por causa do coronavírus. O estado já totaliza 24.728 óbitos desde o início da pandemia. Mais de 95 mil mineiros estão em acompanhamento. Na sequência, ex-marido será obrigado a pagar pensão para os cachorros. Estudantes ganham chocolate, mas em troca doam mantimentos para famílias carentes. A Clínica e Laboratório Mais Exames continua com valores especiais. Tomografia tórax a R$ 200, ultrassom a partir de R$ 100, raio-x a partir de R$ 60, endoscopia digestiva R$ 240, testes do Covid-19, antígeno nasal R$ 170, com resultado em 2 horas. A Clínica e Laboratório Mais Exames segue as normas da vigilância sanitária para a segurança dos pacientes. Ligue e agende seu horário, 3814-1616 ou 99862-1616. A Clínica e Laboratório Mais Exames fica na Praça Santana, número 153, em frente ao Mercado Municipal. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. O juiz da 4ª Vara Civil da Comarca de Patos de Minas decidiu, em uma ação de divórcio, que o ex-marido realize pagamento de R$ 200 mensais para o custeio das despesas de 6 cães. Segundo o advogado da mulher, foi o ex-marido que entrou na justiça com o pedido de divórcio. Após receber a intimação, ela pediu que fossem tomadas as providências a respeito de algumas questões, dentre elas as despesas dos 6 cachorros que o casal adquiriu quando eram ainda casados. Ainda segundo o advogado dela, um dos cachorros sofre com uma doença que requer uso de medicamento diário. Devido às despesas altas, ela solicitou que o ex-marido realizasse o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 200 para pagar metade dos gastos. Todos os cachorros eles foram adquiridos na constância do casamento deles, 2015, 2016. Os cachorros são da raça Maltês, Border Collie, Blue Heeler e tem da raça sem raça definida, né? No caso vira-lata. E aí o que acontece? Um desses cachorros, ele tem uma doença autoimune que ele precisa estar tomando um medicamento mensal. Quase todos os dias ele precisa de tomar 2 comprimidos.
E ela me apresentou essa situação e as condições de renda que ela se encontrava naquele momento da intimação não permitia que ela custeasse o tratamento do cachorro e a própria subsistência dela. Outro argumento apresentado pelo advogado de defesa da mulher é que há um projeto de lei que objetiva regulamentar a guarda compartilhada para animais em caso de divórcio, tendo em vista que eles são considerados seres dotados de sensibilidade. Consta ainda no projeto de lei pesquisa do IBGE sobre aumento do número de animais de estimação em comparação ao número de filhos por família. Eu entendo que ele trata-se de um ser senciente, que ele é dotado de sensibilidade e questões vitais, sabe? Aí é onde que a gente conseguiu levantar essas questões aí para estar apresentando para o juiz essa necessidade da fixação da prestação alimentar. De acordo com esse advogado, não há leis específicas a respeito da guarda e das medidas necessárias para o compartilhamento de animais de estimação. Mas ações como essa são comuns em ações de divórcio e disputa entre famílias, por exemplo. É muito comum quando um casal divorcia, né, quando tem um rompimento de uma relação conjugal, que essas pessoas vão discutir na justiça quem vai ficar com a guarda desse animal, se vai ter questão de pensionamento, de visitas ou não, né? Isso geralmente é feito numa ação de divórcio ou de dissolução de união estável. A lei prevê para situações dos filhos, né? Não tem um tratamento específico para animal. Ainda existem outras questões a serem discutidas e a defesa deve continuar o processo para definir o que será feito caso o ex-marido deixe de pagar a pensão. Mas por ora, em decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas, o que ficou definido é que o ex-marido terá que arcar com 50% das despesas, algo em torno de R$ 400 por mês. Em relação à prestação, a despesa de custeio dos cachorros, eu vou fazer vou opor um recurso de embargo de declaração para estar pedindo para o juiz discriminar como que vai se dar esse pagamento. Se vai ser até o dia 10 de cada mês, a partir de quando que vai começar, na conta de quem que ele vai pagar. E após esse detalhamento, eu pretendo levar o caso ao Tribunal de Justiça de Minas para a gente estar analisando a situação da inadimplência por parte do marido. Mesmo sem aulas presenciais, professores de uma escola particular da cidade resolveram comemorar a Páscoa, também de um jeito diferente. Em um sistema de drive-thru, as famílias de alunos recebiam brindes de Páscoa e, de volta, faziam doações de alimentos que vão ser doados. O Francisco trabalha com delivery. No meio do movimento, ele teve que largar o trabalho para trazer os filhos até o colégio. Uma boa ideia, né, para descontrair um pouco e quebrar esse clima, né, de pandemia. Tava bem animado, ansioso, ficava muito ansioso pedindo, vamos, tal, super animado, e a gente acaba vindo. Ana Júlia e Jeff pegaram bastante no pé do pai para que eles viessem até a escola. O motivo era matar a saudade dos professores que nos últimos meses eles só veem em vídeo. Que a gente estava bem animado e eu também estava muito animada para conhecer a minha professora, que eu só conhecia ela pela telinha. Sim. Olhando a quantidade de carros que iam chegando na escola, dava para notar que haviam muitos alunos com saudades da rotina escolar. Que saudade? Muita. De que mais essa saudade? Do recreio, da piscina, da aula. O que mais? Das tias. O projeto criado por uma escola particular da cidade busca levar diversão de um jeito diferente. Os carros param na porta do colégio e os profissionais da educação vão até a janela do veículo. Todos são obrigados a usar máscaras e álcool em gel no momento das entregas. A forma que nós criamos, né, dentro do projeto pedagógico da escola, trabalhar o tema da solidariedade nesse momento, né, de distanciamento social. E nesse momento, nós procuramos criar esse clima de alegria, né, para que as crianças matem a saudade dos professores, porque eles não retornaram às aulas.
Mesmo debaixo de chuva, os professores receberam todos esses alunos e uma fila de carros se formou aqui em frente à escola. Uma forma de levar essa alegria que há muito tempo eles não estavam tendo junto aos professores presencialmente por causa da pandemia. E esse não é o único objetivo do projeto, não. Aqui, por exemplo, eles recebem um kitzinho e automaticamente doam alimentos que vão ser destinados para a Vila Padre Alaor, aqui em Patos de Minas. Comemorar a Páscoa, né? E a maneira que nós encontramos foi fazer essa integração das famílias, que as crianças estão sentindo muita falta da escola. Então seria um momento delas virem à escola e também de partilharem, né, esse momento que é de doação, de nós darmos presente e eles darem para quem está precisando. É isso aí. E quinta-feira é dia de entretenimento aqui na NTV. Às 18 horas tem o programa Entrevista e na sequência o Boteco da Nossa. Assista pelo canal 8.1, pelo site ntv.tv.br ou pelas redes sociais, @NTV Patos de Minas. O 30 Minutos vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tem mais informações chegando agora com o programa do Gui, só que hoje não é com o Gui, é com a Ayandra Faria, que já divide a tela comigo. Oi, Ayandra, tudo bem com você? Boa tarde, Isis. Eu tô bem, e você? Tudo ótimo, bom estar de volta. Bom retorno para você à casa. Obrigada. E aproveitou as férias? Sim, descansei bastante, pratiquei bastante atividade física. Eu acompanhei pelas redes sociais aí você pedalando bastante. Hoje recebeu elogios aqui de que tá mais magra, mas... Pois é. Teve muito trabalho para isso, né, Isis? Mas é um trabalho prazeroso, eu confesso. Antes, assim, eu até falava com o Vinícius, nossa, você é doido de ficar aí pedalando, que não sei o que, mas aí realmente é uma atividade muito prazerosa, gostei bastante, inclusive o Vinícius Machado aqui é companheiro, Vinícius, o Luiz Felipe, a Marilda, tem uma turma toda aqui da NTV que é companheiro. Quem sabe um dia eu também entro nessa turma aí. Pois Agora, é. Isis, voltar à véspera de feriado não é das melhores opções não, né? Mas é bom estar de volta, sabe? A gente não escolhe muito bem aí o dia de voltar, mas é bom poder voltar ativa, né? A gente demora aí um pouquinho, 1, 2 dias, até pegar aí no tranco mesmo, né? Para poder fazer o trabalho que a gente já tem o costume, mas é muito bom estar de volta. Eu achei que seria até o Gui, porque esses dias eu pedalei lá perto da fazenda dele, aí eu ia comentar com ele, que eu ia dar uma passadinha lá. Agora, Isis, você disse que ainda tá pegando no tranco, e você sabe que dia é hoje? Hoje é 1º de abril, né? Dia da mentira, eu não menti. Hoje é mesmo, hoje eu até esqueci de contar uma mentirinha, viu? Não dá tempo, né? Se ainda tiver tempo, qual mentira que você gostaria de contar hoje? Ah, gente... que aquele bilhete da Mega lá era meu, na verdade. Ninguém foi lá buscar o prêmio, tô aceitando. Olha, a mentira que eu queria contar, mas queria ao mesmo tempo muito que fosse verdade, é que a pandemia acabou, todo mundo foi vacinado, estamos aí ainda no novo normal, mas tudo acontecendo como que a gente tinha mais hábito de conhecer antes. Aí, Andrei, é uma situação tão complicada, né, essa aí da pandemia, porque a gente esperava que o país estivesse um pouco mais avançado nesse quesito aí de vacinação, né? A gente queria até poder usar o reflexo aí dos Estados Unidos, que já está atingindo aí as 200 milhões de pessoas imunizadas, mas a nossa realidade é um tanto quanto diferente, né? Não quero nem tocar em assunto aí de administração, mas infelizmente é isso mesmo. E a gente vê a melhora nos outros países, enquanto o nosso país só piora e se tornou aí o epicentro da epidemia no mundo, né? Ganhou destaque, um país que antes tinha poucos casos, agora a gente vê aí já ultrapassando, já quase chegando na marca das 4.000 mortes por dia, algo muito, muito triste. É verdade, Isis, e hoje nós vamos trazer esses números para o pessoal de casa e lembrar que hoje é quinta-feira, véspera de feriado prolongado, e que as pessoas não devem usar esse momento para se aglomerarem,
e sim para refletirem em relação à situação que a gente tem vivido hoje e buscar aí, tentar amenizar esse número que a gente tem mostrado aqui todos os dias aqui no programa. Eu pensei bastante nisso, até mesmo durante as férias, sabe? Porque eu tive aí a oportunidade de viajar, de ir para outros lugares, mas seria muita hipocrisia da minha parte vir aqui na televisão e falar não saiam de casa e eu estar viajando. Então eu preferi mesmo foi resguardar, porque foi um momento muito complicado, né? E todos nós temos famílias, a gente não quer ver lá a nossa família cair nas estatísticas das mortes ou até mesmo dos infectados. Então foi um momento realmente para se resguardar, para cuidar da saúde, tem sido assim e vai ser assim por muito, muito tempo. E é aquele negócio, né? Já tem mais de um ano de pandemia, mas é preciso a gente ter paciência. Tá certo, obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Ó, achei que Mateus a gente já podia ir, já chegou o Matheus. Matheus tá trolando a gente, ele só quer fazer participação com a gente na transição. Pois é, Ayandra. E Patos de Minas, mesmo com os casos, né, de infectados tendo uma redução, as mortes ainda continuam, né? E a gente vê aí os tributos, assim como teve, né, para aquele nosso colega radialista também. É uma situação muito triste, muito complicada, que a gente não espera que chegue, né, que bata na nossa porta. Pois é, o Gui tem falado bastante isso aqui. Às vezes, no início da pandemia a gente falava em números, casos confirmados, mortes confirmadas, mas infelizmente a gente hoje traz nomes, e traz nomes que muitas vezes são conhecidos da maioria da população, como por exemplo você citou aí o Juninho Ribeiro, mas tantos outros nomes aqui que estão cada vez mais próximos da nossa família, da nossa realidade, e que deixa de ser contabilizado como número e traz realmente um nome para aquela perda que é irreparável e que traz muitos estragos para muitas famílias aí. E não dá para relaxar, né, Ayandra? De forma alguma. É verdade, Isis. Obrigada pela companhia hoje. A gente volta a qualquer momento com mais informações e com a nossa transição aqui. Certinho, Ayandra. A gente se vê. Muito bom estar de volta. Pessoal de casa, eu estava com saudades, viu? Semana que vem eu volto. Até mais, Isis. Até mais.